Esse foguete, cara, foi o avô, o primeiro foguete balístico, o primeiro míssil balístico. Foi um esforço coletivo para poder conseguir a E derrota da cada um forma que pensando no seu conseguiu. também, né? Não foi de bonzinho. É claro que existe uma coordenação ali, mas assim, todo mundo também estava pensando no seu, sem dúvidas, sem sombra de dúvidas. A cooperação russa com os aliados ocidentais, né, com os Estados Unidos e a Inglaterra, nunca foi 100%, nunca foi plena. Nunca foi, nunca foi. Sempre teve um grau de desconfiança. Por exemplo, Stalin não autorizava que aviões americanos decolassem da Inglaterra, bombardeassem um alvo ali no leste europeu e pousassem na União Soviética. Nunca autorizou. Eram aliados, não era? Sim. Por que não pode? Eles decolarem da Inglaterra, bombardearam o alvo lá porque isso aumentaria muito o alcance dos aviões, né? Ao invés de ter que bombardear aquele alvo longe lá e voltar para a Inglaterra. Faria uma única perna, né? Então, o Stalin nunca aprovou isso. Quando tripulações, por exemplo, norte-americanas tinham que fazer um pouso forçado em território soviético, a tripulação era presa. Caramba. A tripulação era internada, presa durante meses e meses, até ser solta através de negociação diplomática, né? Tinha que ter negociação diplomática. Não era automático, não é assim, o cara é meu aliado, pô, então me deixa voltar. Não podia, ficava preso. Nossa. Então nunca foi uma aliança 100%, assim. Nunca teve. Eles eram aliados em prol de derrotar ali. Derrotar a Alemanha. Pronto. Esse era o problema. Esse era o problema comum. Mas nunca deixaram de ser inimigos. Nunca assim. deixaram de ser rivais, eu diria. Rivais, né? Nunca deixaram de ser rivais. Nível não. Exatamente. Agora, aquela questão do começo que você perguntou lá pra mim, os alemães, eles sempre buscaram resolver esse problema nos primeiros anos da guerra, de pegar os Estados Unidos, né? E eles desenvolveram os aviões quadrimotores de grande porte que tinham esse alcance de chegar aos Estados Unidos, sim, tinham. Mas, efetivamente fizeram o sobrevoo de Nova York, ali da região. É engraçado que tem uns documentos que apontam que sim. Mas até hoje não se estabeleceu assim a autenticidade disso, 100%. Né? Não se estabeleceu, não tem uma evidência sólida como fotografias, mas se tem essa conversa aí, de que eles fizeram um voo com um avião, inclusive de 6 motores, que eles desenvolveram em 42, chamado Junkers JU-390, um avião imenso, cara, imenso. 3 motores em cada asa, né? 6 no total. Tinha inclusive uma rampa traseira para transportar grande quantidade de carga. E aí dizem que esse avião, ali no segundo semestre de 44, ele decolou da linha de frente ali, que na verdade ficava no extremidade leste da França, né? Ou potencialmente da própria Alemanha, decolou dali e sobrevoou o Atlântico inteiro. E chegou até Nova York, até digamos ali, a litoral de Nova York, ali a orla de Nova York, e deu meia volta e voltou. Para provar o conceito, né? Para provar que seria possível eles chegarem a Nova York. Essa história é muito, muito misteriosa. Muito misteriosa, cara. Tanto que existe uma outra história de que um avião desse mesmo modelo teria, logo depois do final da guerra, teria vindo pousar no Uruguai. No Uruguai? No Uruguai. Trazendo gente, enfim, pessoas, trazendo alguma carga, né, alemã, e teria pousado no Uruguai. E aí, depois disso, os caras teriam desmontado o avião lá para não deixar, né, enfim, evidências. Mas tem também essa conversa aí. São coisas que, assim, são misteriosas porque a gente não tem comprovação mesmo, né? Sim. São coisas que são feitas para não serem reconhecidas, para não serem lembradas, para não serem
registradas e a gente só sabe por uma evidência solta ou outra, né? Tem muita conversa de que os alemães conseguiam voar até o Japão com esses aviões, mas factualmente o único voo que aconteceu até o Japão, né, partindo da Europa durante a guerra, foi um voo com uma aeronave italiana em 42. Aí depois disso não aconteceu mais, mas tem tem, tem todo um grupamento aéreo, uma unidade aérea da Força Aérea Alemã, que é muito misteriosa, chamada de KG-200, Kampfgeschwader 200, é o KG-200. KG-200 é como se fosse ala de bombardeio número 200. Isso daí era bem oculta, essa. Pra Muito, conseguir muito, informações, muito, muito difícil. Muito. Ela era. O que a gente sabe mesmo é que essa unidade era a responsável por operações especiais aéreas. Inserir espiões, por exemplo, em áreas bem distantes. Eles fizeram voos assim até lá no Afeganistão, sabe? Caramba. Uma distância imensa. Na Pérsia, né? Irã, essas coisas para lançar espião. Então, toda a operação do KG-200 ela é muito misteriosa até hoje. Então abre espaço para muita teoria da conspiração, para muita conversa cruzada, para muita hipótese. E eles tinham muita tecnologia espiã? Cara, os alemães, Porque eles são conhecidos por essa. Ser assim, ser o top dos espiões, né? A gente pode se dizer até um tempo atrás, né? Agora. Na verdade, assim, na Segunda Guerra Mundial, a inteligência alemã ela era bastante ruinzinha, viu? O próprio chefe, cara, o chefe da agência de contra-inteligência alemã, que era a Abwehr, né? O chefe da agência de contra-inteligência era um agente duplo, né? O cara basicamente agia contra o Hitler, era o almirante Canaris, Wilhelm Canaris. O Canaris ele agia contra o Hitler, tanto que ele foi pego, ele foi preso e no começo de 45 ele foi executado, né, por traição. E o cara era o chefe da agência de contra-inteligência. É um negócio muito estranho. Mas em matéria de tecnologia, assim, os alemães eles fizeram alguns avanços muito interessantes, criaram projetos bem avançados e diferentes, assim. E isso acelerou muito no último ano da guerra, particularmente, né? Acelerou bastante. Muitos protótipos saíram, muita coisa nova. Não necessariamente que se transformou num produto efetivo e que tivesse algum potencial de mudar a guerra, mas eles experimentaram com muita coisa nova. Avião foguete, avião a jato, um avião foguete de lançamento vertical, né? O Bachem-Natter. Os caras foram os primeiros a colocar assim, helicópteros em linha de frente, que helicóptero é uma grande novidade ainda Sim. na época, né? Você tinha ali os primeiros aparelhos de visão noturna eram alemães também. Era de primeira geração, um pouquinho ineficaz, mas, cara, era alemão também. E assim, eles tinham muita tecnologia de alguns setores específicos, né? Mísseis. É o que mais destaca os alemães, é a capacidade deles Os de mísseis. estarem 5, 10 anos à frente do resto do mundo em mísseis. Eles usaram. Eles tinham mísseis intercontinentais? Olha, Ou não, ainda não, o naquela. grande nome da produção de mísseis, na fabricação do projeto de mísseis na Alemanha, é o Werner von Braun, que é o mesmo cara que projetou o foguete Saturno V do programa Apollo da NASA, né? Von Braun a grande figura da engenharia de foguetes do século XX. E o Von Braun, ele tinha toda uma equipe trabalhando para ele, e em 1942 ele colocou no espaço o primeiro objeto humano, né, a chegar ao espaço, que foi um foguete dele, né, o A4, Agregat Fiat, que a gente chama de A4, que a história conhece mais como com a nomenclatura do Ministério da Defesa, do Ministério da Guerra alemão, que é V2, foguete V2. Vergeltungswaffe 2, V2.
Esse foguete, cara, foi o primeiro foguete balístico, o primeiro míssil balístico, só que de médio alcance. Ele não era intercontinental, era de médio alcance. Isso daí dava quanto de distância, assim? Ainda é Eu muito... diria assim, lançando da Alemanha, você conseguia atingir a Inglaterra, né? Nossa. Quantos quilômetros? 300 quilômetros? 400 E é muita quilômetros? coisa, né? Você fala, É meu, muita coisa, pô. Se você não, pensar como o assim, cara, mano, consegue fazer uma coisa dessa, né? pois é. E eles já tinham Então, essa tecnologia. eles tinham. Então, era possível, na época, atingir Londres, por exemplo, com um foguete, com um míssil sendo lançado da própria Alemanha. O foguete subia até a estratosfera, né, pô? Ia lá em cima, tinha um giroscópio que direcionava ele. A partir dali, ele usava a própria física, né? A própria inércia dele, para ser lançado até aquele ponto e depois ele caía. Nossa, Porque ele certo. cai, cara, aí não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Você só tem que rezar para não cair em cima da sua cabeça. Porque ninguém vai interceptar aquilo, não tem o que fazer. Aí, o Von Braun, cara, em 1945, ele apresentou um projeto, ainda era só projeto, ainda era só planta. Ele não chegou a construir aquilo. De um foguete que ganhou a designação V-10. Esse V-10 seria o primeiro foguete intercontinental, o primeiro míssil intercontinental. Míssil balístico intercontinental. Mediante as limitações da tecnologia que os alemães possuíam na época, né? Os giroscópios deles, que são os aparelhos que ajustam o direcionamento do foguete, eles não tinham uma precisão muito alta. Sim. Então, o Von Braun, ele desenhou um foguete, cara, com 2 estágios. Um primeiro estágio grandão, que deveria levantar da Alemanha lá, né, e levar esse foguete até metade da trajetória ali, ó, ou até quase a proximidade da costa americana. Mas para você fazer o trajeto final, o segundo estágio era menor e ele era tripulado. Tinha um cara que tinha que ir lá. Nossa. Quase suicida, mas não deveria ser suicida no fim das contas. Quase suicida. Esse cara, esse primeiro astronauta aí, vamos dizer, esse cara, ele deveria fazer o ajuste final da trajetória do míssil manualmente, visualmente. Quando o míssil estivesse reentrando, quando estivesse chegando, ele colocaria o míssil no rumo da cidade de Nova York, apertaria um botão de ejeção, para ele ser ejetado dali, e a operação inteirinha também presumia que tinha que ter um submarino esperando o cara no litoral ali, ó. Ali na proximidade. Na proximidade para resgatar o cara, entendeu? Era assim que ele iria atacar os Estados Unidos com mísseis. A partir de 45 em diante. Não 45, se fosse isso aí transformasse em realidade, acho que 47 em diante. Mas o Von Braun chegou a projetar isso, né? Então, a engenharia dele, na época, as possibilidades eram essas. E o curioso, cara, é que os dados científicos de medida da circunferência terrestre necessários para construir os giroscópios mais precisos, né, para construir a instrumentação mais precisa, esses dados só foram obtidos em 1947 aqui no Brasil. No Brasil? No Brasil. Caramba. Lá no norte do estado de Minas Gerais, perto da minha cidade lá, durante um eclipse solar que teve no dia 20 de maio de 1947. Caramba, você consegue gravar a data, né? Isso é bom, mesmo. No dia 20 de maio, numa cidadezinha perto da minha lá, uma cidadezinha chamada Bocaiúva. Teve lá, naquela cidade lá, os astrônomos perceberam que seria o maior tempo de sombra completa, né? E aí eles precisariam desse momento de sombra completa para poder usar uns instrumentos para poder aferir a circunferência terrestre com mais precisão, sabe? Sim. Tem mais casas depois do zero. Sei.
E aí, Pra poder depois chegar no disso, local certo. para poder tunar o Sei. instrumento com mais precisão. Entende? O giroscópio com mais Sei. precisão. Aí os mísseis ficariam mais precisos. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quantifury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar, eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui, comprou. E acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.